largada. Fundei meu primeiro partido político na faculdade, Movimento Resgate Arcadas, que era um partido acadêmico, né, para disputar eleições ali. Nos anos seguintes eu resolvi largar a faculdade, eu não gostei do curso e fui começar a trabalhar com outras coisas. Fui trabalhar com meu pai, fui ser vendedor, fui projetista de luminária, fiz as coisas mais diversas do mundo que você possa imaginar. Fui para fora do Brasil, voltei. E aí quando vieram as famosas manifestações de 2013, aquelas do não é pelos 20 centavos, eu percebi que havia um mal-estar no país e que eu também não estava feliz sendo empresário. Eu sempre tive uma perspectiva histórica do papel do Brasil e do papel dos grandes homens na história. Eu me sentia um cara pequeno. E aí eu tomei uma dessas manifestações e eu falei, nossa, eu realmente sou bom nisso, que droga. E acho que eu vou largar tudo. E aí eu juntei um grupo de amigos e eu montei aquilo que se tornou o Movimento Brasil Livre. E a ideia nossa era, nós vamos derrubar o PT e nós vamos fazer o Brasil passar por uma série de reformas e um dia nós vamos nos tornar um partido político que vai mudar a história do Brasil. E a gente vem cumprindo, né, esse cronograma com alguns sobressaltos no meio, com muitas brigas, mas nós realmente derrubamos o PT, apoiamos a Operação Lava Jato, fizemos as manifestações que ajudaram não só a derrubar Dilma, mas terminaram também ajudando a prender o Lula. Veio um hiato muito ruim, que foi o governo do então presidente Bolsonaro, que foi um governo que pegou toda essa esperança e transformou num culto à personalidade dele. E aí vimos um retorno por conta disso do Lula ao poder. Fomos oposição ao petismo, mas não adianta apenas hoje ser oposição. Os brasileiros perderam esperança. Ninguém quer mais sair às ruas, ninguém quer mais lutar por causa nenhuma. O brasileiro não acredita em mais nada, o brasileiro está cínico. Então nós somos, a única maneira de você conseguir mudar o jogo é você reencantar as pessoas. Então você tem que criar um partido político, mas não para ser mais um partido político. Você tem que prometer uma imaginação para o Brasil e construir essa imaginação de um Brasil diferente. Um Brasil em que você vai conseguir andar na rua sem ser assaltado. Um Brasil em que um bandido, se ele pensar, se vir na cabeça dele a ideia de assaltar alguém à mão armada, ele já vai saber que vai aparecer 3 tiros no meio do peito dele. Um Brasil em que as regiões do Brasil são funcionais. Em que você que está no Rio Grande do Sul não vai ficar eternamente mandando seu dinheiro para Brasília para esse dinheiro ser mandado para um político no Maranhão. Que é assim que funciona a regra. A regra do jogo é assim, eu sou lá de São Paulo. São Paulo é pior ainda a situação. Você manda o dinheiro para Brasília, o dinheiro vai para um político no Amapá, esse dinheiro some na conta desse vagabundo no Amapá, a população do Amapá fica pobre, aí ela migra para São Paulo, ou migra para aqui, para o Rio Grande do Sul, mas aqui menos, né? Mas hoje em dia é Paraná, para Santa Catarina, vive mal lá, atrapalha também a vida da população lá em muitos termos, porque faveliza ou gera pressão sobre os serviços públicos, não vai recurso para suprir isso nos municípios, o Brasil passa a se odiar como nação, o Nordeste continua um pouco desenvolvido, então essa é a imaginação de um país funcional que eu quero construir. Um país que todas as regiões funcionem, em que a classe política não seja uma classe parasitária, que o Brasil possa ser uma das 5 maiores potências do mundo, que ele possa usar a questão das terras raras para ser uma força política, tecnológica e militar no nosso continente, que a gente seja o que a gente nasceu para ser. O Brasil tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo. Não adianta a gente ficar só de chororô ou só idolatrando o político, como acontece. Eu tô lá no Nordeste, aí, meu papai Lula. Às vezes eu venho aqui pro Sul, não, o capitão. São 2 Zé Mané, 2 Zé Ruela. Até quando a gente vai ficar assim, chorando nas costas de 2 Zé Ruela, ignorantes, Flávio Bolsonaro, um corrupto, contumaz. Do outro lado, a família do Lula inteira de corrupto. Quando a gente vai largar de mão de ladrão e começar a construir nosso próprio destino? Esse sou eu. Renan, nesse contexto, como que se encaixa a omissão nesse projeto de país? Como ele vem se construindo a partir do MBL, mas agora enquanto partido político, e como que vocês vêm construindo essa caminhada de busca, complexa busca à presidência da República? Com os pouquíssimos recursos que a gente tem à disposição. Então, quando eu comecei, quando o partido ficou pronto, foi no final de novembro do ano passado, e só para o ouvinte entender, montar um partido no Brasil é quase impossível. Você precisa de centenas de milhares de assinaturas validadas no sistema do TSE. Você precisa que isso obedeça a critérios de divisão por estado, que as assinaturas tenham que ter uma validação pela internet e uma validação no cartório. É um inferno. O Bolsonaro tentou e não conseguiu. Nós conseguimos, porque nós criamos um aplicativo para os coletores de assinatura, nós criamos políticas de incentivo para os coletores de assinatura, nós temos uma militância muito grande, então essa molecada trabalhou até a gente montar. Montou o partido no final de novembro do ano passado, fomos a julgamento, ganhamos por 7-0 no TSE, portanto temos o partido. Surge, né, a necessidade de participar das eleições. E todo mundo falou, Renan, é você. Falei, mas eu sempre fui bastidor. Quem brilhava era o Kim, antigamente teve o Fernando, tem o Arthur, a Amanda, o Guto, tem o Evandro, tem tantas lideranças que poderiam brilhar. Eu falei, não, é você. Eu falei, eu. Então vai ser do meu jeito. Eu gosto muito de rodar e eu quero apresentar uma tese pro Brasil. Então eu vou rodar o Brasil de carro. E eu comecei a rodar o Brasil de carro. Por quê? Porque eu também não poderia rodar de avião, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho jatinho. Então eu só poderia ser de carro. Então eu vou rodar o Brasil de carro.
Vou criar conteúdos em todos os lugares que eu for, vou gravar vídeo em todos os lugares que eu for, vou trazer soluções sobre os problemas nacionais, vamos criar um livro de propostas sobre o Brasil, vamos publicar esse livro mais de um ano antes das eleições para mostrar que não é um livro eleitoreiro, não foi construído por marqueteiro. Vou apresentar as propostas e vou começar a ver as propostas serem copiadas. E então todo mundo copiando. Zema copiou, Flávio Bolsonaro copia. E aí, com base nisso tudo, a gente vai criar uma campanha que faça sentido para as pessoas e que nos coloque no jogo. Pois bem, eu estou no jogo. Amanhã, se você pesquisar atas, eu devo estar próximo dos 10% já. Num cenário que eu já deixei os governadores para trás e estou próximo dos 10%, eu me torno a alternativa para tirar o Flávio do segundo turno e enfrentar o Lula. Então é um trabalho muito árduo que nós temos pela frente. Uma das propostas mais claras do Missão e sua também diz respeito à segurança pública. É uma dificuldade, é uma questão muito complexa no nosso país hoje. Explica pra gente em que frentes também o partido, essa tua proposta de governo, trabalharia em relação à segurança pública, muito focado também nas questões das facções. Como é que vocês trabalham nesse contexto? Vamos lá, a gente vai fazer primeiro um corte entre o que é facção e o que não é facção. Então, para quem não é facção, tá? Se você é um ladrão, um bandido que comete crime violento, um assaltante de celular que não é faccionado, e hoje é cada vez menos assim, tá? Qualquer ladrão pequeno, qualquer ladrão de galinha precisa se afiliar a uma facção, porque caso ele seja pego, vai precisar de ajuda na delegacia, ajuda na cadeia, e a facção funciona quase como um seguro que essa pessoa tem para ajudar ela. Mas tudo bem, se você não é um faccionado, nós vamos aumentar muito as penas para você, e se você for reincidente, você vai, sim, ficar muito tempo em cana, sem progressão de pena. Então, tua vida vai ser uma desgraça. Então, nós já conseguimos alguns aumentos de pena. O deputado do Partido Missão passou o projeto de aumento de pena para roubo, furto e receptação de celular. Aqui em Kataguiri passou. Um baita projeto, que vai dificultar muito a indústria do roubo de celular. Mas nós temos que aumentar a pena para muita coisa. Por exemplo, aqui no Brasil, você saca uma arma, coloca a arma na cabeça de alguém, rouba uma aliança, rouba um celular, rouba uma carteira. Às vezes o juiz te solta em um ano e meio. Aqui o ato de tirar uma arma para atirar em alguém é banalizado. Nos Estados Unidos, você pega mais de década de cadeia. Na França, você vai pegar muito tempo. Países, eu tô falando de país de primeiro mundo. Se for para países de terceiro mundo que combater o crime, é mais duro ainda. Se for puxar uma China da vida, se for puxar um Vietnã da vida, vai ver o que vai acontecer com você. Então, todo mundo que tiver uma arma e apontar essa arma para alguém para roubar uma coisa, não vai poder ficar menos de 15 anos na cadeia. Ponto. O ato de puxar a arma significa que aquela pessoa se tornou o juiz da vida de outra. É muito grave você botar uma arma na cara de alguém. Que não seja uma arma, que seja uma faca. Você botou uma faca no pescoço de alguém e falou, me dá isso aqui. Isso aqui significa que se a pessoa não concorda com você, você vai matar ela. Essa pessoa não tem esse direito. Essa pessoa tem que perder 15 anos da vida dela para ela nunca mais se esquecer do que ela fez. Sem progressão. Todo crime violento que envolva uma grave ameaça ou um ato de violência, ele tem que ser punido de maneira absolutamente repressora pelo Estado. É uma pessoa, porque assim, naquele momento que ele tá com a arma na tua cabeça, seus sonhos, o que sua família imaginou pra você, quem você vai reencontrar em casa quando você voltar, aquela pessoa não tá ligando. Ela só quer saber se você vai entregar o bem que ela quer. E se você balbuciar uma palavra que ela não gostou, ela acaba com tudo isso. Quem deu o direito a essa pessoa disso? A gente não odeia os ladrões o suficiente no Brasil. A gente não odeia bandido o suficiente. Quando a gente percebe o mal que esse cara faz pra gente, a gente fala, pô, mas isso é horrível. Só que tem música de bandido tocando na rádio. Aí liga lá, tá o rap, então os caras, porque nós não sei o quê, nós não sei o quê. Dane-se o rap. Eu vou censurar todo tipo de música que faça apologia à facção criminosa no Brasil. Eu tô sempre falando, você vai ser pra... Vou censurar. Não vai poder fazer música fazendo apologia para membro de facção. Falou de facção, vai em cana e sua música vai ser tirada do ar de todos os lugares. Porque nós estamos em guerra. E nós começamos a aceitar e glamorizar bandido. Novela na Rede Globo, mostrando, conheça a história da menina que se apaixonou por um traficante que era um cara legal na boca. Vai pro inferno. A gente tornou a pessoa que nos oprime um herói. Então nós vamos acabar com essa bagaça, a gente vai acabar com essa inversão. Isso pro bandido comum. Pro faccionado, aí o direito penal do inimigo. O faccionado não tem direito de prerrogativa. Então assim, se você é catalogado, olha, você é um membro da facção Bala na Cara, tá? Você estava ontem traficando com eles, você cometeu, vamos dizer, você participou não só de contrabando, mas você ameaçou uma pessoa na rua em nome da facção Bala na Cara. Você vai nas suas redes sociais e bota sou do Bala na Cara. Pois bem, um policial te viu na rua, em São Paulo tem muito disso, então vai começar a chegar aqui no Sul, que é o sistema de detecção por câmeras. A câmera viu sua cara e tá catalogado, esse cara, bala na cara, o policial vai te encontrar, não é que ele vai abordar, meu senhor, não, você já é algemado, é colocado no chão, você é levado direto para um presídio, não tem agência de custódia, você perdeu sua presunção de inocência, o crime é inafiançável, você não tem progressão de pena, e aí depois você vai a julgamento como membro de uma facção. O direito para você tem que ser um direito terrível. Porque não é um direito que eu vou tratar no brasileiro normal. Se você aceitou ser parte da facção Bala na Cara, Os Manos, V7, tem os anti-Bala na Cara,
você aceitou não ser um brasileiro comum. Então você não vai ter as regras do brasileiro comum. As regras vão ser diferentes para você. E isto vai permitir que o Estado brasileiro destrua o crime organizado. E de muitas maneiras. Alguns lugares, como o PCC, eu vou ter que usar a inteligência. Então, eu vou ter que rastrear, por exemplo, toda a parte de faturamento bilionário que eles têm. Porque a droga que vem da Bolívia, ela entra pelo Mato Grosso do Sul, passa pelo Mato Grosso do Sul, seja por avião, seja por terra, e ela vai equipar caminhões que vão cruzar o estado de São Paulo inteiro, vai parar em cidades como a Americana, em que a carga é colocada dentro de contêiner de café. Esse contêiner vai lá pro Porto de Santos, chega no Porto de Santos, chega primeiro na Baixada Santista, eles veem qual barco vai ser encaixado e tal, e aí eles conseguem passar pelo raio-x e entrar lá. Outros utilizam submarinos do PCC para colocar no casco do navio. E isso vai lá para Roterdã, na Holanda. Então eu vou ter que ter cooperação com a Holanda, eu vou ter que ter cooperação com a Bolívia, eu vou ter que ter polícia federal atuando na fronteira, eu vou ter que ter, eventualmente, a Força Aérea atuando para abater avião, eu vou ter que ter trabalho junto às empresas de café, empresas de container no interior de São Paulo inteiro, eu vou ter que fazer uma tomada da favela na Baixada Santista, eu vou ter que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Olha o tamanho da operação para eu quebrar o PCC. Isso é para quebrar uma facção. É a maior, mas uma facção. Ali está o grosso do faturamento deles. Então o presidente da República vai ter que ter muitos meios para promover esta guerra, que é uma guerra. É uma guerra. E você, na guerra, ou você perde ou você ganha. O Brasil está perdendo a guerra. O México tentou entrar em guerra contra o crime organizado lá, está perdendo a guerra. A gente vai precisar ganhar a nossa. Senão você vira um narco-estado, que é o que o Brasil está virando. A burocracia, o Congresso, o quanto isso pode engessar ideias tuas que parecem muito claras, mas o quanto também do sistema, do Congresso, da burocracia pode acabar engessando na prática essas ideias, Renan? Eu não vejo tanta dificuldade no Congresso em si. Vamos pensar em perspectiva. Se eu venço as eleições, significa que essa agenda que eu estou falando em todos os lugares que eu vou, ela venceu. E o Congresso já está com... O Congresso não está me atrapalhando. Mesmo na legislatura atual, ele está passando legislações que aumentam pena de bandido. A gente andou vendo isso aí. Está passando a lei das facções, né? No governo Lula, inclusive, né? Mesmo o PT teve que ceder para o óbvio. Então, eu não acho que a maior parte das dificuldades será no Congresso. Eu talvez veja alguma dificuldade no STF. Por exemplo, se eu for fazer uma operação, eu citei agora a Baixada Santista, né? Que é a região de morros que tem ao redor da cidade de Santos, Guarujá, em São Paulo, que é onde ficam os faccionários do PCC fazendo manejo da droga para a droga ir para o porto. Eu vou precisar subir aquele morro e eu vou precisar matar muita gente ali. A polícia não vai ter muito o que fazer. O PCC vai se entregar fácil? Se entregar, eu não vou precisar matar ninguém. Eu apenas coloco eles na cadeia por muito tempo. Agora, se eles reagirem, a Polícia Militar de São Paulo, com apoio logístico do governo federal, vai passar fogo neles. Normal, tudo muito bonito. Vai ser uma coisa redentora, as pessoas vão comemorar e tal, legal. Se o STF vir falar não pode, eu não vou cumprir. Não vou cumprir. Eu não tô aqui, eu não sou o Bolsonaro, eu não vou ficar xingando o Xandão o tempo todo. Fui aluno do Alexandre de Moraes na Faculdade de Direito da USP. Fui aluno do Ricardo Lewandowski, agora é ministro da Justiça. Conheço essas pessoas de cabo a rabo. Fui estudante no período que eles foram professores. Sei como é que é a mente deles. Sei como pensa e como age o Alexandre de Moraes. Conheci o trabalho dele como ministro também. O Alexandre de Moraes, ele gosta de guerra, mas ele, acima de tudo, gosta de ganhar a guerra. Eu não vou dar uma guerra para ele ganhar de mim. Então, assim, se ele quiser fazer uma coisa, ele que comece errando. Se ele não quiser fazer, que ele que cumpra a Constituição e deixe o presidente da República trabalhar. E eu vou trabalhar. E eu não vou cumprir decisão ilegal. Decisão que proíbe o presidente da República de cumprir seu dever constitucional de defesa do território nacional de uma grave ameaça de uma organização interna, que é a ameaça de uma facção criminosa, é descumprir a Constituição. E ele vai entrar em descumprimento. Eu não vou aceitar decisões ilegais nesse sentido. Renan, e a negociação até com os governos dos estados, porque a gente fala aí de um sistema que vai ter que funcionar para implementar essas políticas de segurança pública, as polícias militares dos estados, polícias civis, quer dizer, como sistematizar isso e fazer com que um país com tanta diversidade, certamente com governadores de diversos partidos e vieses políticos, passem a operar cumprindo com aquilo que o teu governo vai propor? Essa é uma grande pergunta, porque de fato você tem inúmeros estados no Brasil que cooperam com o crime organizado. Eu já fui condenado umas 2 ou 3 vezes pelo governo do Ceará, pela Justiça do Ceará, porque eu falo que o governo do Ceará coopera com o crime organizado do Ceará. E a verdade é que ele coopera. Vou dar um exemplo de cooperação, para mostrar que não tem nenhum erro no que eu estou falando. Estou falando aqui ao vivo sem o menor problema. Uma vez o Comando Vermelho tomou uma cidade, lá no interior do Ceará, cidade inteira. E aí o governador mandou a polícia evacuar as pessoas da cidade. A polícia foi utilizada para fazer a escolta de evacuação da população da cidade. Isso é de uma insanidade. A polícia
toda armada querendo matar os membros da facção e o vagabundo do governador, do Eumano, mandando escoltar as pessoas para fora da cidade. A cidade virou uma cidade fantasma. Eu tive o prazer, ou o desprazer de visitar a cidade fantasma. Era uma cidade fantasma. Já jogaram videogame, aqueles jogos Red Dead Redemption? Era aquilo ali, uma cidade fantasma. Tinha um porco andando no meio da rua à noite, eu andava na rua, ficava os animais, a criação das pessoas da cidade, tomaram a cidade. Então era cachorro, era porco, cavalo, todo mundo andando ali, caminhando, a cidade crescendo mato. Tinha uma pessoa que morava na cidade que era um bêbado, que ficava um bêbado falando sozinho no meio da rua. Era uma cena de videogame. E o governo do Ceará autorizou. Cidades foram tomadas pelo crime organizado, Fortaleza toda cercada pelas facções. Facções organizam festas para promover nós estamos agora em paz, essa facção com essa, vamos fazer um jogo de futebol, um churrasco, vamos comemorar. Lá, se o governador, vamos supor que é humano, vence a eleição, se ele não quiser cooperar com o governo federal na destruição do crime, eu vou botar uma intervenção federal no Ceará. E aí eu tomo o comando da polícia no Ceará e eu, com o comando da polícia no Ceará, eu farei o que precisa ser feito. Mesma coisa no Rio de Janeiro, mesma coisa em qualquer estado em que não haja vontade de cooperar. Eu colocarei em estado de defesa esses locais e assumo como comandante em chefe as forças de segurança para destruir o crime organizado nesses lugares. Agora, se o governador quiser cooperar, vamos supor, o governador de São Paulo, Tarcísio, quer cooperar. Tarcísio, brother, tamo junto, irmão. Vamos trabalhar junto, vamos destruir o crime organizado junto. Se o governador do Rio Grande do Sul, não sei quem seja, espero que seja o Evandro, consiga, já tá no meu partido. Vou fazer a operação com ele lá. Se o governador do Paraná quiser cooperar, vou cooperar com todo mundo, sem o menor problema. Se tiver governador do PT que queira cooperar, eu acho muito difícil. Beleza, vamos cooperar. Vamos cooperar. Eu quero atuar da maneira mais republicana e parceira possível. O que eu não vou aceitar é não fazer nada. Enquanto houver um faccionado controlando que seja uma casa no Brasil, eu não vou estar feliz.